E aí pessoal, estamos de volta com mais um Formiga na Tela, nosso programa semanal. Mais uma vez ao meu lado aqui, Daniel Fontana. E aí ao meu lado direito, Rafael Ranieri mais uma vez. Estou pronto para o meu close-up, Sr. Demil. Genial. E estamos inaugurando mais uma leva de programas com a mesma abordagem, com o tema Clássicos Revisitados, e o filme é Crepúsculo dos Deuses. O Crepúsculo dos Deuses, o Sunset Boulevard, ele é um filme de 1950 do Billy Wilder, que ele conta a história de uma atriz do cinema mudo que está passando aí pela sua decadência e tem seu caminho cruzado por um roteirista aí tentando se encontrar, tentando vencer em Hollywood. O roteirista, ele é o próprio locutor, né, da história, Sim, né? sim. E ele talvez seja o papel principal do filme, né? Mas o grande foco mesmo, né, é essa aparência de declínio, né, que a gente vê de Hollywood, principalmente, né, a gente vê na imagem da própria Norma Osmond. Toda a ironia. Desmond. Isso. Toda a ironia sutil que existe por trás dessa história, né? Inclusive o próprio diretor, ele definiu como uma comédia negra. Sim, né? Então, assim, que é uma comédia, mas uma comédia irônica. Aliás, vamos deixar claro que a gente não vai dar spoiler, tá? Então, se você não viu o filme, está interessado em saber mais, você pode assistir o programa de boa, que a gente vai evitar ao máximo dar detalhes decisivos aí dessa história. Até porque nosso personagem principal, ele já aparece morto na primeira cena. Então, isso não é um detalhe... A voz dele que narra, né? Uma marca, inclusive, dos filmes no ar, né? Porque o filme, ele tem seu lado. Tem seu lado meio no ar, né? Aliás, o Paulão não, mas o Rafael vai concordar comigo que a abertura do Sunset Boulevard, ela é Will Eisner todinha. Sim, né? É totalmente Will Eisner. E ela é interessante porque tem uma estética característica que marca aquele período do cinema americano. E eu acho que a grande qualidade do Sunset Boulevard, do Crepúsculo dos Deuses, tanto pela história quanto pela estética, é justamente essa. O tema que ele trabalha, ele é emblemático no sentido de ser um marco. Ele divide o cinema americano entre a sua era característica pré-guerra do cinema mudo, que era de uma determinada estética, que tinha um determinado conceito por trás. Ele marca um novo início, uma nova era do cinema americano. E isso é interessante, porque a própria história trabalha isso, né? Na figura dos seus personagens. Ele se põe como um marco e, curiosamente, ele acabou entrando como um marco para a história do cinema nesse sentido. Porque a gente vivia numa época do Código Reis, né? Para quem não conhece, o Código Reis era uma espécie de censura que existiu no início dos anos 30, né, no cinema americano, por causa de alguns filmes que eram liberais demais, eles resolveram criar esse código. Aliás, é bom lembrar que é uma censura interna, né? Foi criada pelos próprios estúdios para evitar problemas, né? Exato, e era bem exigente, né? E a gente já, com esse filme, a gente já vê que é um momento que isso já está se modificando, né? Ele vai cair depois, né? Bem no final dos anos 60, com a nova Hollywood, que a gente já conversou a respeito, né? Com esse filme, ele já tem os elementos, né, que já percebe um pouquinho de afrouxamento nesse código, né? Então você tem uma crítica feroz, né, à indústria de Hollywood, o roteirista falido, né, que ele é uma espécie de gigolô também, e assim as consequências da fama, né, de uma atriz de cinema mudo que não se encaixa mais no cinema falado, e assim as consequências que levam ela quase beirando a loucura, né? As consequências da fama, né? Exato. Eu acho que o cinema nunca havia mostrado alguém padecendo da perda do sucesso. Como uma atriz de cinema mudo, ela vivia da sua imagem. E quando a imagem dela se perde e resta somente a pessoa, o ser humano, ela não sabe o que fazer com aquilo. E eu acho isso conceitualmente muito interessante, porque quando uma pessoa deixa de ser imagem e passa a ser expressão, ela se perde nesse sentido, se ela não sabe conectar as duas coisas. E ela é uma personagem que nunca soube. Depois que a fama dela se perdeu, ela continua vivendo como uma imagem, só que uma imagem esquecida. Sim. Que é todo o foco da trama. You see, the body of a young man was found floating in the pool of her mansion.
with 2 shots in his back and 1 in his stomach. Nobody important, really. Just a movie writer with a couple of B pictures to his credit. The poor dope. He always wanted a pool. É interessante, aí, partindo do que você acabou de falar, a gente fala da interpretação da Gloria Swanson, que ela... Brilhante, aliás. Mas com certeza, mas exatamente por que isso? Porque ela está interpretando alguém que está forçando, né? O Sim. que é extremamente complicado, né? Você convencer o fingimento, né? Enquanto você está interpretando. E ela tem todo aquele lance teatral e tal, muito próprio, né? De alguém que era do cinema mudo, né? Ela trouxe isso para a vida real dela, né? Então... E que fica caracterizado no filme é o quanto isso, para nós, que estamos acostumados com o cinema falado, para nós hoje em 2015 mais ainda, o quanto aquilo parece caricato. Mas é legal que essa era a ideia mesmo de passar, essa atuação forçada, né, que a gente vê até nos momentos que ela mesmo assiste os próprios filmes e ela se empolga e quer mostrar os gestos bem característicos do cinema mudo. Haven't they got any eyes? Have they forgotten what a star looks like? I'll show them. I'll be up there again, so help me. Que o tal do roteirista, que é o William Holden, né, acaba parando na casa dessa atriz por mero acaso e acaba ficando lá, né, conforme o Paulo falou, acaba fazendo papel de gigolô, né. E é a partir dele, né, ele é o nosso olhar, né, pra dizer a verdade. Né? É o nosso point of view, né, porque ele percebe essa ironia por trás da situação toda e não só ele percebe, como ele se aproveita também da situação, né? Da maneira como ela torna, a Norma Desmond torna ele, o Joe Gillis, a última pessoa a venerar a imagem dela, né? Ela cria essa situação na cabeça dela. Exatamente. Ela torna ele a última pessoa a venerá-la. E ele se aproveita disso. Acho que é nesse sentido em que a ironia, né, a parte da comédia, acontece. Mas isso degringola para tragédia bem rapidamente, né? Muito importante citar que é um dos filmes que o Tarantino adora. Não por acaso a gente está falando de um filme que fala sobre o cinema. Para mim, o Crepúsculo dos Deuses, ele é um fractal sobre o cinema. Porque você tem várias camadas ali nesse filme. E o Tarantino, a gente sabe que faz filmes sobre o cinema. Filmes muito autorreferenciais enquanto mídia de cinema. E no caso do Crepúsculo dos Deuses, cara, eu acho que vale muito a pena a gente debruçar em detalhes, nas ironias que não são visíveis se você assistir o filme como desavisado. Mas quando você começa a ler a respeito, começa a ver, quem era a Gloria Swanson, quem era aquele cara, quem era tal, você vê que o mordomo, que é um personagem super importante, que é um cara que tá ali sempre dando suporte para essa personagem tão atormentada, é o Erich von Stroheim, que era cineasta também, cara. Mas, dessas autorreferências, isso fica muito evidente quando você tem a presença de caras como o próprio Cecil B. DeMille, ou Buster Keaton, que também aparece no filme. Então, assim, é um filme autorreferente. Sim. Entendeu? E por isso, inclusive, sustenta aquilo que eu disse lá no início. É um filme que se põe como um marco do cinema e se tornou um marco do cinema através de si próprio. E tudo isso que vocês já citaram, isso mostra o trabalho do detalhe, né, cara, de um puta diretor, né? O Billy Wilder é um diretor espetacular. Mas o que mais me marca mesmo no filme é essa própria crítica mesmo à indústria, né? Então, e você vê em vários lados, né? Em vários momentos, em vários diálogos. Você tem o diálogo do próprio Joe Gillis, né? O roteirista com aquela moça, né? Que vai aparecer depois. Eu lembro quando ela vai comentar sobre o roteiro do cara, que o roteiro do cara tá mal escrito, tá faltando substância, né? Daí ele responde, e ele responde, para que substância? A gente precisa mesmo de uma história bem contada, tal. Isso já é uma crítica, cara, próprios roteiros que já aconteciam na época, né? De roteiros rasos, né? Não tinham substância. O diretor não era considerado um artista, cara.
E a década de 50, ela é muito importante para o cinema americano, porque você vê um cara, sabe, criticando abertamente isso, já começando a fazer uma leitura dentro do sistema daquilo que a gente só ia ver no final da década de 60 com Nova Hollywood, né? Então tudo isso é a ressaca do pós-guerra, É a né? ressaca do pós-guerra. E a gente pode olhar o Crepúsculo dos Deuses, cara, como uma história de vampiro, cara. Se você for, sei lá, olhar a fundo, tal, tentar virar um pouquinho esses conceitos do avesso, você vê que existe um castelo escondido ali. Vê um cara que cai ali por acaso. O cara chega lá, ele vê uma mulher que tem um escravo acéfalo. Seu Igor, né? Não é verdade? Beleza. Ele mesmo começa a ser sugado, aqui no sentido figurado, por essa mulher. E claramente o que a gente vê? Como a gente sabe, né, logo no primeiro minuto do filme a gente sabe que o personagem principal está morto. Mas o que a gente espera? O que a gente adivinha da intenção dessa personagem, né, a Norma Desmond? Ela precisa que um dia que aquele cara, eu não lembro o nome do personagem do mordomo, mas enfim, o dia que aquele cara faltar, ela vai ter outro. Então ela está substituindo aquela adoração. Cara, é uma história de vampiro. There was a time in this business when they had the eyes of the whole wide world. But that wasn't good enough for them. Oh, no. They had to have the ears of the world, too. So they opened their big mouths, and out came talk. Talk, talk! That's where the popcorn business comes in. You buy yourself a bag and plug up your ears. Vale falar sobre o início do filme, né, cara? A cena inicial, eu acho espetacular. Né? A gente já tinha visto, né, um início que começava pelo fim com o Cidadão Kane, começando, né, no início dos anos 40. Mas o início já tem um certo impacto. Você já viu a pessoa morta dentro de uma piscina, já é um impacto razoável. E o que é curioso é que não era para ser assim, né? Essa cena não era para ter sido assim. Né? O Billy Wilder, quando ele filmou uma cena diferente, que entrava o cara, ele estaria morto dentro de um necrotério conversando com outro morto. Era uma cena bem mais mórbida. Só que assim, a plateia teste que viu, né, o filme antes, teve gente que não gostou, né, por achar muito mórbida, né, essa cena, e outro pessoal deu risada, por achar engraçado. E aí assim, o cara resolveu cortar e fazer a cena como ele fez hoje, dentro da piscina. Melhor. Ia ficar estranho, né? Melhor. Aí sim o Tarantino adoraria, né? Não, ele ia dormir com esse filme do lado. Agora, será que motivos para aquela piscina não ter traços de sangue, né? Código Reis, né? Só pode, né? Sim, sim. Bom, todos os filmes de faroeste na época, por exemplo, eram aquelas balas mágicas, né? Que elas saíam da arma e o cara colocava a mão em cima, assim. Levei um tiro. Não se mostrava sangue naquela época, né? Não, sim, mas eu não entendo a questão. Por que foi escolhido colocar o personagem boiando na piscina, sendo que ali automaticamente você lembraria do sangue, né? Que tinha que ter pelo menos alguns filetes de sangue na água ali e tal, né? Mas eu vou mais pela teoria do código mesmo, porque tem um detalhe que algumas referências que a gente precisa sempre lembrar. A gente já teve bastante essa conversa, né? Eu sou muito fã do cinema japonês. E o cinema japonês dos anos 50 e 60, ele teve muita influência sobre o cinema americano. Assim, não só esteticamente em alguns sentidos, mas até em criação de alguns gêneros que depois os americanos adotaram como sendo deles. Tem um detalhe, o uso de sangue no cinema americano se popularizou depois da explosão do cinema japonês pós-guerra. Isso é uma referência que pouca gente conhece. Os diretores americanos assistindo as produções japonesas, e muitos deles idolatravam aquilo, idolatravam mesmo, eles passaram a usar elementos estéticos do cinema japonês no cinema americano. E o sangue, assim, o uso aberto de sangue para demonstrar às vezes a brutalidade ou a violência de uma situação, só veio depois da influência do cinema japonês, que chegou um pouco depois ainda do Sunset Boulevard. Foi chegar lá em torno da metade dos anos 50, 55, quando o Kurosawa explodiu para o mundo, né? A gente pode falar que o Billy Wilder também foi uma grande influência para não para mas para vários, né? Mas vamos falar de um que a gente sente que realmente
abraça mais essa questão da Hollywood clássica, essa parte da ironia e tal? Peter Bogdanovich. Ah, sim. Bem lembrado. O Billy Wilder, ele foi influência para muita gente, né? Você vê muito do cinema dele, né? Em vários, Bogdanovich é um exemplo clássico mesmo, realmente. Muitas características foram determinantes para o cinema americano como um todo, né? O que a gente falou das características do Crepúsculo dos Deuses mostra bem isso, né? É o cara que consegue num filme só trabalhar muito bem, inclusive gêneros como o noir, mas ao mesmo tempo a comédia, fazer autorreferência ao antigo cinema mudo americano. Então assim, ele pega vários gêneros que são distintos, a gente pode dizer dessa forma, entre si, e ele consegue construir uma narrativa, uma estética dentro do Crepúsculo dos Deuses que funciona. E um próprio renascer, talvez, da indústria, né? Dessa queda da produção, do domínio, né? Do estúdio. Eu acho que começa por ali, né? Pelo Crepúsculo dos Deuses, para depois, mais para frente, ter as mudanças totais aí com a nova Hollywood. Né? Então, eu acho que contribuiu demais esse filme aí. O que é curioso é que, assim, quem quer que tenha traduzido o nome do filme para o português e escolheu o Crepúsculo dos Ídolos, não sei dos deuses. O que você falou, Crepúsculo dos? Então, Crepúsculo dos Ídolos, porque é o livro do Nietzsche. É o livro do Nietzsche. Sim. Não sei se fizeram de propósito, mas quem quer que tenha feito, se pensou nisso, teve uma puta sacada, porque o livro do Nietzsche fala justamente disso. Fala justamente sobre a perda da fé da humanidade nos seus ídolos míticos da antiguidade, no caso do Nietzsche, principalmente o cristianismo, e sobre como isso vai reformular por completo a moral humana e gerar uma nova humanidade. E o que é uma analogia ao próprio filme, porque se perde o gosto, se perde aquela reverência pelos astros do cinema mudo, e um novo cinema surge disso. Uma nova era daquela arte surge conforme aquela é abandonada, é deixada para trás. Sim. Então, quem quer que tenha traduzido o Sunset Boulevard para Crepúsculo dos Deuses, que era inclusive a antiga tradução que se fazia do Crepúsculo dos Ídolos do Nietzsche aqui no Brasil, fez muito bem. Teve uma boa sacada. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Bom, pessoal, finalizamos mais um Formiga na Tela. Esse que foi o primeiro aí de uma nova saga sobre clássicos revisitados. Falamos aí um pouco sobre Crepúsculo dos Deuses. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br, procure nossa fanpage no Facebook, siga a gente no Twitter, no Google+, no Instagram. E se você quiser mandar um e-mail pra gente com qualquer tipo de sugestão, xingamento, seja lá o que for, escreva para natela@formigaelétrica.com.br. E é isso aí. Então, mais uma vez, ao meu lado aqui, Daniel Fontana e Rafael Ranieri. Aquele abraço. Um abraço, pessoal. Até mais. E estamos inaugurando mais uma leva de programas com a mesma abordagem, né? Dessa vez com o tema Clássicos Revisitados. E o filme é Crepúsculo. E o filme é Crepúsculo. Não, repete, essa parte não vai ter